Boa noite, queridos irmãos que se fazem presentes aqui no Centro Espírita Allan Kardec. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Queremos dizer que é com alegria em nosso coração recebemos para mais uma live onde vamos aprender um pouco mais sobre Kardec, que nos ensina o Consolador Prometido, a explanação doutrinária da noite, que nos eleva sempre a procurar o caminho do bem, o caminho do amor, da paz, da caridade, da verdade. Somos gratos ao Pai, iniciamos os nossos trabalhos da noite de hoje, louvando e agradecendo a Deus, nosso Criador, a Jesus, o Divino Mestre, e a espiritualidade dessa casa, de amor, de acolhimento, pelas inúmeras bênçãos que recebemos diariamente. E nós dizemos assim, então, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, não nos deixando cair na tentação e nos livrando de todo o mal. Que assim seja. Para a nossa alegria de hoje, a explanação doutrinária está a cargo da nossa trabalhadora, nossa irmã de ideal espírita, a nossa querida Marilúcia. Eu tenho certeza que ela vem com um tema muito, digamos, propício para a atualidade. A fé que transporta montanhas, né, Marilúcia? Vamos recebê-la positivamente, com muita energia amorosa, que ela possa transmitir para nós tudo aquilo que ela preparou com muito carinho, porque nós precisamos. Marilúcia. Obrigada, Sandra. Boa noite a todos que estão aqui, aos desencarnados que também estão aqui, e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e que a gente possa fazer uma boa reflexão sobre esse tema. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 19, ele tem como título A Fé que Transporta Montanhas. Então, se fôssemos fazer uma reflexão sobre todo o texto, o capítulo, então a gente ia falar sobre o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável e a parábola da figueira que secou. Mas eu escolhi como tema, hoje, para nós, a fé que transporta montanhas. E começa assim. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo e ora na água. Apresentei meu filho a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei por vocês e com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que esse se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: é por causa da pouca fé que vocês têm.
Pois eu digo em verdade que se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês diriam a essa montanha: transporta-te daqui, e ela se transportaria. E nada seria impossível a vocês. Meus queridos irmãos, esse texto nos faz refletir em várias formas. A fé que o pai do menino teve ao pedir. E quando ele chegou para pedir, ele estava totalmente sem mais nada. Só ele. Só restava para ele Jesus. Era a única alternativa que ele tinha. E ele sabia, ele tinha certeza que se ele pedisse, Jesus ia conceder. Então ele chegou em Jesus e pediu, porque ele passou nos discípulos e os discípulos não conseguiram. Mas ele tinha certeza que bastava ele pedir, com a fé que ele tinha, que Jesus ia ajudar ele. E Jesus ajudou, como sempre ajuda cada um de nós. Quando a gente pede com fé e com toda a certeza da nossa alma. Os discípulos, porém, eles ficaram pensando por que eles não conseguiram. Por que muitas vezes também nós não conseguimos? A gente até pede as coisas, mas a gente não consegue. Porque a gente é imediatista, a gente quer as coisas para a hora, ou algo que também não é bom para a gente. E o que Jesus respondeu? A falta de fé fez com que eles não conseguissem. E é essa falta de fé que muitas vezes faz com que a gente não consiga fazer as coisas. Porque a confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Quando eu duvido de mim, se eu não acredito em mim, como eu vou conseguir? Como alguém vai acreditar em mim se eu mesmo não acredito? Nós primeiro temos que acreditar em nós. Eu vou conseguir passar por essa dificuldade. Eu vou conseguir passar por esse obstáculo. Eu tenho que acreditar em mim primeiro. Nesse caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente pelo seu sentido moral. Meus irmãos, quando a gente nasce, quando a gente reencarna aqui, a gente traz na bagagem muitas montanhas. Muitas mesmo. Para que a gente consiga ultrapassar essas montanhas com resignação, sem reclamar. E essas montanhas são várias, mas a gente tem umas que é características da gente. A montanha do medo a gente traz, né? E a montanha do medo, a gente traz a montanha do medo para que a gente consiga ultrapassar esses medos. Só que às vezes nós não ultrapassamos a montanha do medo. E nós vamos fazer com que essa montanha ela cresça mais ainda. E aquele medo que a gente trouxe na bagagem, ele não se transformou apenas no medo, mas numa síndrome do pânico. E a gente começa a ter crise de ansiedade por causa desse medo que a gente não conseguiu. A gente não cumpriu a promessa de vir ultrapassar esse medo. E daí a gente começa a ter crise de ansiedade, a ficar depressivo, a incapacidade. Tudo isso vai fazendo com que essa montanha do medo cresça muito e tu não vai conseguir mais. E acaba, às vezes, sucumbindo. Porque daí tu não consegue. Tu perde o serviço porque não tem mais coragem de chegar no serviço. De enfrentar uma sala de aula, tu não consegue mais. Tu não consegue mais dirigir. Antes dirigia, mas agora eu não consigo mais. O teu medo, aquele medo que tu tinha que reparar,
Aquele medo que tu tinha que ultrapassar, tu fez com que ele ficasse muito grande e tu não venceu esse medo. Mas além do medo, tem outras bagagens que a gente traz. E uma dessas bagagens é o orgulho. Eu tenho medo, mas se eu ainda conseguir pedir o socorro, pedir ajuda, alguém vai me ajudar. Tem profissionais para isso. Mas se eu tenho orgulho, eu não preciso de ninguém. Daí é pior. O orgulho ainda é a pior montanha que nós temos que ultrapassar. Além de outras, muitas. Todos os dias nós temos que escalar essas montanhas. As dificuldades que estão na nossa vida. Dificuldades essas que às vezes a gente está se preparando para alguma coisa e de repente vem uma notícia que algo deu errado e daí tu fica assim, meu Deus, o que eu faço? E a gente tem que enfrentar, porque a gente está aqui neste mundo para enfrentar as nossas montanhas. São grandes, muito grandes. Quantas vezes a gente fica com o coração acelerado porque estamos aqui na frente falando para vocês? Mas isso aqui é um aprendizado para a gente. Ou quantas vezes também a gente fica com o coração acelerado quando a gente vai dirigir aquele movimento e a gente não quer mais dirigir o carro? A gente tem que enfrentar esses medos. Porque se um dia a gente vai enfrentar uma sala de aula com uma turma grande e a gente não tem o conteúdo, porque um professor faltou, aí tu vai chegar ali, vai inventar um conteúdo? Não, seja sincera. Olha, eu estou aqui para substituir, vamos conversar. Vamos superar essas montanhas do medo, porque isso acaba com a gente. O medo de eu não conseguir. Todos nós conseguimos, cada um no seu tempo. Sem orgulho, porque essa é a pior de todos. O pior. E nós viemos aqui para que a gente consiga ultrapassar a montanha do orgulho, do egoísmo. As dificuldades, as resistências que a gente tem, a má vontade, tudo isso são as cegueiras que a gente tem. A fé que vacila, quantas vezes eu digo, eu tenho fé, mas será que realmente eu tenho fé? Quando Jesus nos mostra a montanha, ele está nos mostrando o poder da fé. Ela é muito grande. E a nossa fé é tão grande que às vezes a gente se cura de uma doença pela oração. Quando a gente se curva realmente e pede, como esse homem que foi pedir para Jesus, a gente consegue a cura de um câncer. A gente consegue a cura de alguma doença ou de passar por alguma dificuldade. Eu sempre falo aqui, quando em palestras, já é a terceira vez que eu falo, nesse mesmo tema, que havia um homem que ele trabalhava de mecânico e naquele dia ele trabalhou muito e não deu certo. E daí ele foi à noite adentro trabalhando. Daí o patrão dele disse, tu mora longe? Ele disse, moro bem longe, eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar em casa e nessa hora não tem mais nem ônibus, não, eu vou te levar em casa. E esse homem estava assim, bem ranzinho, assim, fechado mesmo. Não conversou o caminho inteiro. Quando ele chegou em casa, ele tinha uma árvore, não era uma árvore muito grande, as folhas assim, que dava para tocar bem. E ele chegou e ficou ali uns 5 minutos, tocando folha por folha. Tocava delicada aquelas folhas. Parava um pouquinho, pegava outra folha. E o homem
o patrão do lado. De repente, ele fez todo aquele ritual, colocou todas as folhas e abriu um sorriso e disse: estou preparado para entrar na minha casa. Entrou como se nada tivesse acontecido, como se o dia dele tivesse sido o melhor dia do mundo. Aí tá, conversou e tudo. Depois, quando o patrão saiu, ele foi levar o patrão até o portão. Aí o patrão disse que achou muito interessante, que ele teve um dia cansativo, né? E que, de repente, ele ali, tocando aquela flor, aquela árvore ali, as folhas, ele mudou. Ele disse: nessa árvore, todos os dias eu entrego todos os meus problemas aqui, porque eu tenho certeza que amanhã eles vão estar mais leves, porque eu vou estar com a cabeça fria para resolver. E entro em casa tranquilo, porque senão eu não vou conseguir ser um bom pai, um bom marido. Então, assim, ó, a gente deve ter as nossas folhas em casa, para a gente tocar antes de dormir, entregar os nossos problemas, as nossas montanhas ali, que a gente não consegue superar. Porque, com certeza, durante a noite a gente vai descansar e vai encontrar força e fé para vencer essas montanhas no outro dia. E não são poucas. Também não podemos confundir a fé. Devemos ter a fé sincera. A verdadeira fé, aquela fé calma. Eu tenho a certeza que tudo vai dar certo. Mas se por um acaso não dá certo como a gente quer, é porque não era para ser assim. Deus, que nos conhece muito bem, Ele sabe de tudo o que a gente precisa para a gente vencer os nossos desafios. Se nós estamos aqui na nossa caminhada evolutiva, é para juntos aprendermos e evoluir a cada dia. A fé é a certeza. Certeza que temos o nosso Criador cuidando de nós todos os dias da nossa vida. O poder da fé, ela tem uma aplicação direta, uma ação magnética. E é pelo pensamento que o homem atua. Então, se eu penso coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Eu vou acreditar nas coisas boas. Aí eu penso assim: vai dar certo. Eu acredito que as coisas vão dar certo. Eu tenho a esperança. A fé é a certeza que tudo vai dar certo. E nesse projeto em que nós um dia nos comprometemos aqui, de vir aqui, reencarnar e cumprir todos os dias da nossa vida, nós vamos enfrentar essas montanhas. Mas essas montanhas a gente vai escalar com a certeza que lá no topo da montanha vai ter alguém dizendo: conseguisse. Porque essa força que está lá em cima é a mesma que me puxa de baixo para cima. Todos os dias. Essa força que nos impulsiona para levantar, para andar, que nos dá o sol para todos. Deus é a nossa força, que nos faz sempre caminhar em direção do bem, sem nunca olhar para trás. E se olharmos para trás, é para olhar e reparar os nossos erros.
E assim, meus irmãos, eu vou terminar a minha palestra com uma mensagem de Chico Xavier. E a mensagem diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu sempre permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Aqui, quando Chico Xavier fala que muitas vezes a tempestade vem, ameaçando até a morte, quando morre um ente querido, que a gente fica mesmo triste, a gente deve lembrar que existe uma outra vida além dessa, o mundo espiritual. E essas pessoas estão bem, estão lá, esperando por nós. Já aprenderam a escola da vida aqui, já passaram de ano. E a gente tem a certeza que um dia nós também vamos passar de ano e vamos estar todos juntos novamente. Essas pessoas já passaram pelas suas montanhas. E nós ainda estamos aqui passando. E com certeza um dia vamos todos nos reencontrar. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz. Agradecemos de coração a nossa colega Marilúcia pelas palavras que ela proferiu há pouco, que nos leva à reflexão, que possamos ter sempre a sabedoria e a serenidade de andar pela nossa jornada com muita fé, com muita esperança, muita luz para os dias que se seguem. E passando para a segunda parte dos nossos trabalhos dessa noite, nos encaminhando para o passe coletivo, nós vamos pedir a Deus que Ele nos auxilie nesse momento. Vocês que estão aqui no Centro Espírita Allan Kardec, procurem sentar o mais confortável possível nas cadeiras. Vocês que estão em casa também, podem colocar um copo de água para frutificar, uma garrafinha. Que o trabalhador que está nos assistindo, trabalhador da espiritualidade, e nesse momento está trazendo as energias curativas,
para nós, com amor, com cuidado, trazendo a cada um aquilo que cada um veio buscar no seu íntimo. Pedimos por aqueles irmãos, nesse momento, querido Pai, que o Senhor abençoe todos que estão sofrendo e passam pelos mais diversos tipos de doença, que leve a paz também a todos os recantos do nosso planeta, que está tão necessitado do bem, da caridade, da justiça, porque Tu és um Deus poderoso, que cura, que salva e que nos ajuda. E assim, Senhor, gratos por tudo que nós recebemos, pelas nossas famílias, a corporal, a espiritual, dos nossos amigos que aqui se encontram, nós oramos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, caros irmãos, desejamos um ótimo final de semana a todos. Até o nosso próximo encontro no sábado que vem. Vamos em paz e boa noite a todos.